Comigo aqui no estúdio, o meu colega jornalista Guto Tavares. É bom frisar, né, Guto? Boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Boa noite especial a toda a audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho melhor você mudar esse teu apelido, hein? Melhor usar o nome Gutenberg para as eleições. De nascença, se bem que eu fui um predestinado, né? Gutenberg, para quem não sabe, Johannes Gutenberg é considerado o pai da imprensa. E aí quis o destino que eu me tornasse jornalista depois. Aliás, jornalista, nome de jornalista pronto, né? Gutenberg é nome de jornalista. Muito bem, Guto. Como é que você recebeu essa notícia aí de que o prefeito Guti vai encaminhar um projeto à Câmara para revogar a taxa do lixo? Eu tenho a impressão que isso é fruto de pressão de diversos setores e de diversas frentes. A gente nota que a oposição na Câmara Municipal fez um trabalho de pressão, alguns vereadores, o vereador Edmilson apresentou um projeto, inclusive, para revogar a taxa de lixo, outros vereadores até se propuseram a assinar junto, como o próprio Miguel Martelli, se comprometeram, inclusive, de votar a favor desse projeto. Sim. E não só da oposição, da base também. A gente sabe que o Sérgio Magno foi à tribuna dizendo que votaria a favor. O Jorginho Mota foi à tribuna dizendo que votaria a favor porque viram o desgaste e acharam o valor incompatível. E nos bastidores, a gente sabe também que muitos outros vereadores da base comunicaram ao próprio prefeito de que votariam a favor do projeto, né, independente das reações. Mas tentaram matar o projeto lá na deliberação, né? Tentaram matar. Mas, enfim, aí surgiu, o prefeito também deve ter feito uma avaliação política de que realmente seria uma medida, a melhor iniciativa seria revogar essa taxa, e mesmo assim, né, acredito que vai ser aprovado por 34-0, obviamente. Sim. Os 34 vereadores votarão a favor, porque é algo que é benéfico para a população, porém vai ter muito debate ainda na Câmara Municipal. Eu quero ver a justificativa desse projeto. Como é que ele vai justificar que está abrindo mão da receita? Que ele dizia que não podia. Até nas conversas com algumas pessoas que são do meio político, até do meio jurídico, a gente, até por pouca experiência, perguntava como é que faria. Não tem como fazer, porque você tem que justificar essa receita. Né? Tem uma questão jurídica até no meio aí, né? Eu quero ver a justificativa agora. Graças ao deputado Márcio Nakashima, que vem brigando desde o início para anunciar essa taxa do lixo. Quem é que escreveu? Tiago Donato. Deputado Márcio Nakashima, do PDT, teve um papel importante. Ele obteve uma liminar que impediu a cobrança até o mês de maio, né? Não, até abril. Maio já começou a cobrança. Depois a liminar caiu e ele não obteve outra liminar. Por isso que eu estou dizendo, é uma conjunção de forças. Realmente o Nakashima teve essas iniciativas, a oposição naturalmente, e a própria base do governo também acabou de alguma forma pressionando para que se revisse isso, né? Vários vereadores da oposição, Lárcio Santos, Edmilson Souza, né, Lucas Sanches, outros vereadores do PT, todos criticaram a taxa do lixo. E vários setores da sociedade, né? Vários setores da sociedade. Não podemos, a OAB eu não vi se manifestar, você viu? Não vi. Agora ela se manifesta, a favor. Eu acho que as críticas, elas são construtivas e saudáveis. Entidades como a OAB, própria CE, todas elas, Ciesp, Fiesp, os sindicatos, todas essas entidades, elas têm que se posicionar em momentos de debate público, na minha opinião, colocando a sua opinião, mesmo que seja contrária, mesmo que fosse a favor, por exemplo, mas é importante para você manter a institucionalidade dessas entidades que são importantíssimas e históricas para a democracia e também para a construção da sociedade guarulhense. Ok. Qual é a sua pauta aí? Bom, tem algumas, Pedro. Começa com um caso perdão pela voz, estou meio rouco, é que eu gritei muito quinta-feira à noite, naquele jogo entre São Paulo e Palmeiras. Aí no final de semana fui fazer locução. E perdeu. Ganhamos nos pênaltis. Fui fazer locução, sou São Paulino, fui fazer locução em algumas festas julinas aí ali na comunidade da Sagrada Família, e aí a voz está daquele jeito, mas vamos lá. A gente começa com a ocorrência de roubo à carga. Policiais do núcleo de roubo de cargas efetuaram uma prisão no final de semana. Na semana passada, dois criminosos dirigiam esse veículo, esse Corsa Prata, e haviam ali 2 reféns. A polícia começou uma perseguição na rodovia Presidente Dutra, que terminou aí na comunidade, na favela aí como que é o nome aí? Eu anotei aqui, esqueci. Do São Rafael. E aí, Tapejica. Isso. E aí um dos criminosos acabou sendo ferido no braço, o outro se evadiu do local, e os policiais iniciaram a diligência em alguns hospitais e encontraram esse suspeito lá ferido, baleado no braço, no ombro, e ele foi preso. E as vítimas foram libertadas. Elas tiveram o caminhão roubado, né, com carga, e aí essa quadrilha, às vezes, ela rouba ali o caminhão, e enquanto dispensa a carga, mantém as pessoas refém ali até poder liberar depois.
Mas foi mais uma ação da Polícia Civil Sabe que eu me da pergunto? cidade de Guarulhos. Eu me pergunto onde é que vai parar todas essas cargas roubadas em Guarulhos, onde é que vão ser desovadas, né? Fica uma pergunta no ar, né? Porque assim, a gente tem trazido muitas ocorrências aqui, né? Semana sim, semana não, a Polícia Civil passa alguma informação para nós de tipo de ações assim. Porque Guarulhos tem muitas rodovias, é um dos principais corredores logísticos, não só do Sudeste, mas do Brasil. E é um prato cheio também para quem age nesse tipo de crime, né? Vai ter que investigar como é que essas cargas são desovadas, né? Onde é que elas são vendidas? Pedro Notário, xerife, ainda mora em Guarulhos? Não sei, ele... Elo com Guarulhos ele tem, não sei se ele mora aqui em Guarulhos ainda ou não. Não sei, mas o domicílio eleitoral aqui faz sentido, ele tem uma história com Guarulhos, né? Não dá para questionar o domicílio dele, não. Tem um monte de comissionado elogiando o santo prefeito. Olha, na verdade, ontem à noite, né, Guto, houve uma reunião na FIG, vários comissionados. Eu soube que foi em apoio ao deputado xerife, o Guti. Agora, muitos comissionados ligados aos vereadores não foram. Os vereadores não autorizaram os seus comissionados a irem na reunião. Porque há agora também, se aproximando, nós estamos aí a menos de 30 dias do início da eleição, né? Menos de 30 dias, que é no dia 16 de agosto. E há um acirramento. A própria base, por mais que procure ser coesa, vão ter outros candidatos, né? Você tem ali o Romildo Santos, você tem o próprio Jorginho Mota, é estadual, estou mencionando, né? Tem a federal. O Rodrigo? Jorginho Mota e Romildo Santos, estadual. Romildo, você falou Rodrigo. Você tem federal, você tem o Thiago Surfista, você tem a Karina Soutur. Então, cada um vai procurando o seu espaço. Natural que dentro dessa disputa, cada um também procure puxar a sardinha para si. O Romildo tá bravo, hein? Eu não acompanhei o evento, eu sei que assim, é algo a se avaliar. Por exemplo, eu tive uma notícia de uma fonte muito fidedigna, que diz o seguinte: há uma pesquisa dizendo que o Jorge Wilson é o favoritíssimo, ele está com 14%, eu não sei qual foi a metodologia. Não existe pesquisa, não, existe mapa astral. Exatamente, o mapa astral, como você muito bem... Não existe pesquisa. Como você muito bem escreve. Empírico e astrológico. Exatamente. Então, o Jorge Wilson aparece, por exemplo, com 14%, a Janete Pietá com 11%, o Nakashima eu não tive acesso, não sei quais são os números. Eu não acredito no mapa astral. E aí você pega o prefeito fazendo um movimento de apoiar, talvez com um pouco mais de força, o candidato que está na frente também dos acordos que já foram feitos. Então, eu entendo como é natural, é do momento político, né? E aí os outros candidatos vão tentar cada um se articular para trazer também o apoio para si. Eu quero ver o Guti apoiar o Thiago Surfista. Como ele ia apoiar o irmão dele. Lógico que não vai apoiar. E quero ver se for o mesmo apoio que o Guti deu para o Soutura em 2018... O Thiago vai ter que nadar muito para chegar na praia, hein? Não duvido não, devido à promessa passada, fica difícil acreditar. Até as eleições estamos garantidos. O que você quer dizer, Cris Ferraz? Não entendi. Por isso, motivo, falta caminhoneiro, muito roubo de carga, falta estrutura, é uma profissão perigosa hoje em dia. Muito perigosa. Faltam caminhoneiros mesmo, bons motoristas no Brasil faltam. Como na Europa também falta, né? 18h24, Guto. Bom, Pedro, na semana passada nós trouxemos aqui uma pauta de um complexo de ruas ali entre a Papa João Paulo I, a Bela Vista do Paraíso, ali na região do Parque São Luís, região do Presidente Dutra, dizendo que é um trecho de uma rua que está sem iluminação, que estava a população pedindo ali o asfalto, e no mesmo dia que a reportagem foi ao ar, os moradores fizeram um flagrante. O vídeo está um pouquinho improvisado, mas o Rafa tem aí no ponto. Era bem no trecho. Eu gravei de manhã aí, descarte irregular de lixo ali, de entulho. Exatamente naquele ponto que eu gravei pela manhã, à noite foi flagrado aí. Pegaram a placa do veículo? Ela aparece aí. Manda pro ponto. Vamos ver. Agora ela aparece. CXV 73, CXV 7324. E é placa vermelha, hein? Então, para você ver como a falta de estrutura, e não justifica, né? Obviamente que não justifica estar fazendo, aparentemente, vamos dizer assim, né? Claro, aparentemente está fazendo algum tipo de crime ali, o descarte irregular, não justifica aquela situação. Porém, a gente percebe que quando um local está sem ali a atenção do poder público, ele serve para coisas que não são republicanas. Está aí um flagrante. Manda para o secretário Pontes de Segurança. Tá certo? Pontes, aliás, o Pontes ele é sempre bem aberto ao diálogo, vamos dizer assim, né? Receptivo. Exatamente.
Vai ter muito político prometendo que a saúde vai ser sua prioridade. Isso é promessa, aí pode fazer um carimbo também, né? Pode fazer um carimbo com essa promessa aí. Que mais? 18,25. Pedro, a população está reclamando, algumas pessoas pelo menos estão reclamando que moram ali na região do Continental, não sei se você chegou a passar por lá e perceber, daquele complexo ali, daquele parque linear Transguarulhense, vamos chamá-lo assim, né? Uma grande extensão, reclamando ali da limpeza, poda, zeladoria, e aí eu conversei com um morador da região e ele disse o seguinte, que há sim a responsabilidade da prefeitura, que precisa empenhar um pouco mais ali de trabalho, mas também pede mais consciência dos usuários, que às vezes vão no final de semana, aproveita o parque, mas deixa lá um monte de lixo, um monte de... Tem taxa, aliás, tem cesta de lixo? Ele falou que está faltando, por exemplo, aqueles cestos de lixo ao longo do parque para a pessoa... Aliás, é um problema na cidade isso aí, né? Na Paulo Facine, às vezes eu ando e não acho um cesto de lixo, cara. E a gente, na periferia, você pode esquecer. Então, se você não achar na passa Paulo no boteco, Facine... joga no... Quem não se permite fazer isso, está com o papel, joga no lixo do botequinho mesmo, da vendinha da pessoa e vai fazendo. Mas às vezes eu ando com a caca do cachorro lá, parece um tonto, fico segurando aquilo lá. Boa noite, vamos ver como vai ser a devolução do dinheiro de quem pagou a taxa do lixo. Quem é que escreveu? Maurício Silva. O projeto já foi protocolado ou ele... Não, vai mandar para a Câmara. Então, de repente, na própria elaboração do projeto, a prefeitura, o prefeito percebendo essa demanda, pode querer contemplar isso, ou os próprios vereadores podem fazer uma emenda, como o vereador presidente da Câmara, Miguel Martelo, já adiantou que fará se não chegar o projeto assim, não é? Sim, ele falou que vai emendar o projeto, no mínimo. Vai ter uma maneira no IPTU. É isso aí. É isso aí. Quem é que escreveu isso aí do IPTU? Já estão se cogitando. O Douglas Murilo, é isso mesmo. Estão cogitando descontar no IPTU. Bom, o meu valor não é alto, mas tem gente que pagou o valor alto, hein? De repente, Guarulhos empresas, falta tudo. As empresas. Boa noite, Guto São Paulino e Pedro Palmeirense. Sim, mas eu gosto do São Paulo também. E eu gosto do Palmeiras, é meu segundo time. Quando o São Paulo está jogando, eu torço pro Palmeiras. Aliás, torci pelo São Paulo, né? Torci pelo São Paulo. Já torci várias vezes pelo São Paulo. Vamos ver qual vai ser a devolução de dinheiro. Vai ser pelo... Tem que ter uma maneira de devolver, né? Porque eu ainda paguei uma mixaria. Eu paguei o quê? R$150. Quer dizer, mixaria para mim, para muita gente é dinheiro, mas tem gente que pagou 20, 30, 50 mil reais. Eita! Tem empresa aí que pagou isso. É lógico, o cara tem várias propriedades, várias unidades. É verdade. Entendeu? 18 e 28. Você imagina, por exemplo, uma Fran Correia, quanto que ela não tem de taxa de lixo? Deve ser um pouquinho. O Martelo. Deve ser um pouquinho também. Você pega aí os Zanoni, vamos pegar os que tem Veronese. Tem um monte de gente que tem propriedade em Guarulhos. Cadê as lixeiras que fizeram grande propaganda na Paulo Facine? Estão no bosque, Sandro Pereira, do outro lado. Na grade. Mas quem anda do outro lado aqui não tem nenhuma lixeira, é o meu caso. Tá aí uma política pública que a prefeitura investindo dá um resultado visual muito bacana, a população se sente acolhida pelo serviço público, que é espalhar lixeiras e também tem outro serviço de coleta desse material, né? Inclusive, eu recebi um release hoje da assessoria de imprensa da prefeitura informando que será inaugurado o 28º Ecoponto na cidade de Guarulhos, lá no Recreio São Jorge. Aliás, Ecoponto surgiu aqui, né, Pedro? A gente fazendo pauta com o pé. Eu falei, vamos chamar isso de Ecoponto. Uma vez até tive com o prefeito Guti em 2019, cheguei a sugerir pessoalmente e, enfim, foi acatado um nome mais bonito. Mas não adianta só ter o nome bonito, né? Tem que também ser efetivo e eficiência o serviço. Olha, eu quero até observar, quer ver um lugar que me dá muita tristeza? Secretaria de Finanças, ou é de Fazenda hoje em dia, nem lembro. É de Finanças, né? Não, sei lá. Salgado Filho? Você passa lá toda a tarde, 4 horas. As duas são ali. Um monte de saco de lixo na calçada. É uma vergonha uma secretaria daquele tamanho, daquele porte, jogar lixo na calçada. É uma unidade da prefeitura, hein? Vocês não têm uma mísera lixeira. Quem é que aprovou esse projeto desse prédio aí? E ninguém faz nada para resolver, né? Não estão nem aí. Coloca o lixo na calçada na Salgado Filho. Secretaria da Fazenda. Vamos ter um pouquinho de Simancol. Sabe o que é Simancol, não? Os antigos sabem, né? Não era para a cidade toda, essas lixeiras. A propaganda foi no Bosque Mais, era para a cidade... Não, só tem no Bosque Mais, é na grade. Só na grade. Do outro lado também não tem. Nossa, Pedro Notaro, R$150. Eu que moro na periferia, que nem asfalto tem na minha rua, a taxa foi de R$400.
Essa questão é a vergonha de Guarulhos, Val Calixto. Na verdade, eu paguei 150 aqui no meu estúdio, Val. Mas na minha casa também veio barato, eu não entendi por quê. No meu apartamento veio barato. Né? Sou obrigado a reconhecer que veio barato. Que devolvam na conta de água. Não tem nada a ver com conta de água, hein? O José, como é que é? Montuan. 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 Não tem nada a ver com a... Ainda bem que a Sabesp não entrou nessa. Ah, Maria, eu quero meu dinheiro de volta. Paguei o valor ou integral. O pessoal não quer deixar de graça o dinheiro, não, hein? 18h31. Fala, Guto. Pedro, só mais 2 pontos aqui. A gente também tem acompanhado de perto a situação na UBS do Acácio. Ainda não foi solucionado do ponto de vista efetivo. De 5 médicos, apenas 1 atendendo, os outros dois afastados e 2 com contrato encerrado, com um se aposentou-se e a outra médica teve o contrato com mais médicos encerrado, então não tem mais médicos para atender ali na UBS do Acácio. Mas, como uma forma paliativa, haverá plantão neste sábado, 23, e também no sábado 30, para ver se tira da fila uma série de pessoas que estão com exames para serem avaliados pelos médicos. Então, traga essa notícia. Tá certo. E a UBS Alvorada ainda continua fechada, né? Muita gente reclamando. Alvorada não, é Alvorada, né? UBS Alvorada. E a UPA tá bom, está bem, ô Guto? As reclamações, pelo menos, ecoam menos agora, não chegam com tanta frequência. Ou o povo desistiu de ir lá? Não, eu acho que continua, deu uma melhorada, a gente tem que ser sincero, melhorou um pouco sim. Lixo na rua é questão de disciplina do nosso condomínio, somente após 17 horas. Sim, Márcio Soares, mas tem que ter lixeira. Os condomínios têm que ter lixeira. O que eu não vejo em Guarulhos é lixeira. A pessoa não entende, não é para pôr na calçada, não. Tem que ter lixeira. Secretaria de Fazenda, a maior vergonha. Todo dia, às 16 horas, você passa lá em frente, um monte de saco de lixo na calçada. Vergonha alheia, hein? Lê para mim, Guto. Não pode ser a devolução da taxa no IPTU? Quem mora de aluguel? O proprietário que será beneficiado ou prejudicado se tiver que devolver para o inquilino? Olha, quem pagou aqui tem direito, né? Que põe o inquilino que pagou, sem ser o inquilino que tem direito ao ressarcimento, né? Vereador Edmilson Souza, que é o autor do projeto de revogação da taxa do lixo, está aqui pelos bastidores. Já vamos falar ao vivo com ele. A minha taxa veio 325, aí, R$325. Um absurdo. Minha conta nos últimos 11 meses veio de, em média, 65 a R$70. Como chegaram nesse valor? Estranho, Eli. Muito estranho mesmo. Está muito fora da média. Muito fora da média. As pessoas roubam as lixeiras para vender. Será? Meu Deus. Não, certamente tem também vandalismo. É de plástico. Também tem. Não, tem vandalismo. Tem Né? de ferro também. Não, de ferro tudo bem, mas de plástico. Agora, eu já sugeri uma vez um projeto de lei, foi para o vereador Zé Luiz. Todo estabelecimento comercial deveria ter uma lixeira disponível à população. Entendeu? Você está andando lá na Paulo Facini, tem um comércio, eu vou lá e uso o lixo dele. Mas geralmente a lixeira está dentro do estabelecimento. Deveria ter uma fora, né? Na calçada. Ué, mas não deu certo, não. Tem um monte de comissionados elogiando o prefeito. Bom, mais alguma coisa, Guto? Só registrar, Pedro, embora seja uma questão até particular, vamos dizer assim, mas como é um casal que tem uma figura pública muito marcante na cidade de Guarulhos, uns gostam, outros não, mas a gente tem que respeitar a trajetória das pessoas. O casal Eloy Pietá e Janete Pietá completaram 50 anos de casório, né, de casamento no dia 17 de julho. Repercutiu isso muito nas redes sociais, eu fui dar uma olhada lá, repercutiu muito. Eles fizeram uma comemoração lá no bairro dos Pimentas, eu fui olhar as fotos, é um negócio bem simples, como é a característica deles mesmo, né? São bem espartanos. O Eloy, ele é um daquelas figuras políticas que muito se aproxima do que fala e do que faz, do que vive, né? Então, merece nosso respeito. Verdadeiro, né? Merece nosso respeito. Felicidades ao casal. O Rafa tem uma foto aí, Rafa, dessa celebração dos pombinhos. Foi uma celebração? Os pombinhos com a longa trajetória. Eles fizeram lá no Pimentas, lá não mandei para você não, Rafa? Não, então desculpa aí, não mandei. Mas enfim, tá registrado aí. Então Felicidades. manda que eu ponho depois aí. Felicidades. Vou mandar para você. Felicidades para o casal. Manda pro Rafa que ele põe no ar, tá bom? Tá certo. Vou entrevistar o vereador Edmilson Souza. Obrigado, Guto. Obrigado você, Pedro. Boa semana a todos nós. Vamos lá, produção. Em seguida aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza.